Começando mais um vídeo, gente, aqui no nosso canal, Mais Que Gêmeas Twins. Infelizmente, começando um vídeo ainda de Zoom, porque, olha só, esse encontro vai ter que acontecer. Com certeza, gente, olha só. Quem tá aqui com a gente é o Fábio Vital. Mulheres, pelo amor de Deus, vocês que ainda não conhecem ele, que eu acho que são poucas, sigam ele nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, porque esse cara, ele é simplesmente, ele é um mago da mulherada, e homens também, entendeu? Que vocês só têm a aprender. A gente tá muito feliz de receber ele aqui hoje no nosso canal. Ó, e antes de começar a entrevista, não deixe de tocar o sininho, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos do nosso canal e no canal do Fábio também, hein, gente? E agora, eu estou preparada para fazer uma entrevista até bem diferente aqui no nosso canal de quebra de tabu. Porque para quem não conhece o Fábio, ele é sexólogo, ele é historiador, ele é um sex influencer, né? Que fala, Fábio. E fotógrafo também. E fotógrafo, ex-fotógrafo da Playboy, gente. Exatamente. Obrigado, Bia, obrigado, Branca, pelo convite para estar aqui no canal de vocês. Vocês sabem que vocês são muito especiais. Desde o dia que eu conheci vocês, a gente tá aí sempre junto e que legal que eu tô aqui no canal de vocês. Vocês também já estão convidados para estar no meu, mas o meu vai ser presencial mesmo, tá? A gente vai marcar um dia pra gente poder gravar. E é isso aí, vamos entrevistar, né? Pra galera aí que me conhece, sigam também a Bia e a Branca. Eu vou deixar também esse link desse vídeo lá no meu canal do Instagram. Então, se você tá vindo aqui no canal delas pelo meu Instagram, comecem a seguir a Bia Branca, tá? Eu acordei agora, sabe quando tá acordando, tá dando aquele negócio, né? Comecem aí a seguir a Bia Branca, que é muito legal, conteúdo foda, tá? E é isso, vamos dar sequência a essa entrevista maravilhosa. Fábio, você já conversou com a gente, comentou que deu aula, né, de história durante 5 anos. Como que você foi parar nesse mundo do sexo, sabe? E outra coisa, assim, já vou falar que eu acho muito legal. Eu admiro muito a maneira que você trata desse assunto, sabe? Porque eu sou uma pessoa que sou super envergonhada. E eu acho que eu aprendi até a ficar, tipo, um pouco mais descontraída e olhar as coisas com muito mais bom humor depois que eu comecei a seguir você. A olhar sem tabu, né? Como é que você foi parar nesse mundo? Conta um pouco da sua história, assim, cronológica, porque você é tão jovem e já fez tanta coisa diferente. Eu quero saber como foi, assim, a transição de cada profissão, como que elas, assim, formaram você como pessoa e na sua carreira de hoje. Então, eu me formei em História, comecei a dar aula muito cedo, porque eu entrei cedo na faculdade, então aos 18 anos eu já estava dando aula. Fiquei dando aula mais ou menos até os 24 anos, tá? 23, 24 anos. E a fotografia, ela foi, na verdade, o que me abriu, né, portas para esse mundo da sexualidade. E foi uma brincadeira. Uma vez uma amiga minha pediu para fazer umas fotos dela pelada numa cachoeira, né? Ela falou, vamos lá e tal, faz umas fotos minhas. E eu nunca tinha na vida pegado numa câmera fotográfica. E eu falei pra ela, olha, eu não sei fotografar e tal, não sei se vai ficar legal. Ela falou, não, relaxa, vamos comigo que eu vou, né, eu configuro a câmera e você só precisa clicar. Eu falei, beleza. E aí a gente foi lá pra fazer as fotos dela e foi uma experiência muito fantástica, porque eu comecei a ver que eu tinha um senso artístico para aquilo, né? Então, apesar de não conhecer tanto da câmera, eu comecei a ter uma questão de criação durante o processo das fotos, de falar assim, poxa, fica debaixo daquela árvore ali, porque talvez aquela sombra com aquela luz vai ficar bem legal. Então eu comecei a criar, inventar e fazer nas fotos para ela. Quando eu peguei o resultado das fotos, eu achei fantástico. Eu falei, cara, eu acho que eu vou investir nessa carreira de fotógrafo, porque eu gostei do resultado, gostei da experiência de ter feito as fotos. E aí, cara, minha mãe me deu uma câmera na época, que era uma câmera bem amadora, câmera de viagem, nada profissional e tal. E aí eu comecei a fazer fotos, chamar umas amigas mesmo. Pô, amiga, vamos fazer umas fotos. E aí comecei a fazer foto, comecei a publicar no meu Instagram alguns dos meus trabalhos. E isso foi viralizando, as pessoas foram gostando bastante do meu tipo de fotografia. E uma das minhas oportunidades de fotografar, eu fotografei uma ex-coelhinha da Playboy. Uma menina que já tinha sido coelhinha da Playboy. Quando eu fiz o ensaio dela, a galera da Playboy viu o meu ensaio, né? E aí, quando eles viram o meu ensaio, eles... Nossa, esse cara é muito bom e tal. Isso que na época eu nem usava câmera profissional, nunca tinha feito nenhum curso. E até hoje, eu nunca fiz curso de fotografia. Fui convidado para fazer parte aí do time da Playboy, o que me abriu portas dentro do mercado da sexualidade, digamos assim, né? E aí, a partir dali, eu comecei a estudar sexualidade. Comecei a estudar a mente masculina, né? Apesar de hoje meu público ser só mulher, eu estudei muito a cabeça do homem, né? Como que o homem pensa, o que o homem pensa sobre sexo, sobre relacionamentos. Porque como eu trabalhava na Playboy, e a Playboy é uma marca de conteúdo masculino, eu falei, cara, eu tenho que entender, né? Eu tenho que entender a mente do homem para conseguir aí sim
entregar um conteúdo bacana, né? Que vai vender para um público masculino. E aí, estudando a mente masculina, eu comecei a perceber, cara, que o homem era muito escroto, em vários sentidos, na cabeça mesmo. Muitas coisas que o homem pensava, para mim, era muito retrógradas, sabe? Coisas muito tipo que eu falo, nossa, como que tem esse tipo de mentalidade? Sobre várias questões mesmo, que são tabus, né? Mostram como o homem ele tem muito mais tabu, muito mais insegurança que a mulher. Eles muitas vezes buscam se autoafirmar dentro da sexualidade, e essa autoafirmação masculina no sexo acaba fazendo com que a mulher se inferiorize, como se a mulher se sentisse mal, fazendo a mulher se sentir mal, né, no sexo. Então, tudo isso se tornou uma ferramenta para eu atrair um público feminino muito grande, que era justamente as mulheres que queriam saber o que o homem pensa sobre o sexo, o que o homem pensa sobre os relacionamentos e tal. Então, a partir daí eu comecei a estudar bastante a respeito, comecei a responder caixinhas de perguntas, comecei a responder de uma maneira muito natural, que é o meu jeito mesmo, a forma como eu sou. Muita gente fala, mas ali no Instagram você é um personagem e tal. Não, aquele ali sou eu. Se vocês saírem comigo para tomar uma cerveja, jantar, vocês vão ver que eu sou exatamente daquele jeito, falo abertamente, em qualquer reunião. Ontem mesmo eu estava numa reunião de negócios com uns empresários, cara, e eu falando nas putarias na mesa, os caras olhando para mim assim, caralho, tipo, e é isso mesmo. Então, pô, é isso. Meu trabalho cresceu com essa minha naturalidade de falar sobre sexualidade. E Fábio, eu esqueci até de tocar nesse ponto, porque além dessas 3 profissões, pra mim você também não deixa de ser não mediano, ator, mas assim, um performático, né? Porque você é muito engraçado. E hoje você também faz shows. E você imaginou isso da sua carreira? Você, tipo, começar tipo, a fazer show, a lotar teatro? Stand-up, gente. Sim, eu já vi fã dele chorando, fora do estado, que ele chega de carro, assim, umas coisas, assim. Eu acho que você deve ter mudado a vida de muita mulher também, né? Não, hoje o meu público é um público que realmente tem um carinho comigo aonde eu vou, em qualquer lugar do Brasil. Todas as cidades que eu chego, é um carinho muito grande. As pessoas chegam, vêm. Eu tô aqui no hotel em São Paulo, eu fiz um stories marcando que eu tava aqui, já teve gente, já me ligaram, dizendo que tem gente lá embaixo pra poder falar comigo. Então, assim, é um carinho que as pessoas têm comigo muito grande. Choram, abraçam. Elas não têm, digamos assim, nenhum receio em ir até mim, dar aquela tietada e tal, vem, tira foto nos restaurantes. Onde eu tô, a galera vem, conversa, quer desabafar, quer contar história. Isso é muito bacana. E eu não imaginava que um dia eu fosse estar onde eu tô hoje, fazendo show, tendo esse público maravilhoso que, tipo, tem um carinho comigo, uma confiança muito grande, porque, querendo ou não, são mulheres que abrem a vida delas pra mim, né? Pessoas que falam, putz, eu não falo isso nem com meu terapeuta, e com você eu consigo falar, consigo me expor pra você poder me ajudar. Então, essa confiança, o carinho que todo mundo tem, eu não imaginava que um dia eu fosse ter. Pelo menos, talvez, não dessa dimensão que é hoje. Mas estou muito feliz com esse novo rumo que minha vida tomou, que é justamente fazendo shows. Inclusive, eu quero muito que vocês assistam, para que vocês também possam opinar, né? Tipo, o que vocês acharam. Dia 29 eu vou estar aqui em São Paulo novamente. Vai ser um prazer ter vocês aqui no meu show. Vai ser muito foda. Já estão para esgotar, faltam pouquíssimos ingressos para esgotar. E é isso, estou muito feliz. E espero que essa carreira só tenha a crescer, né? Daqui pra frente. Mas é muito legal e muito doido como a vida se encarrega de levar a gente no lugar que a gente tem que estar, né? Você, por exemplo, estudou história, né? E eu acredito que isso deve ter te ajudado muito também a entender, né, a questão da origem, da sexualidade, né, enfim, de como era antigamente. No que a história te ajuda, né, a interpretar o mundo hoje? Cara, se a gente consegue ter uma visão do passado mais clara, mais esclarecida do que aconteceu, de como foi, como que eram as relações no passado, como que era essa questão do sentimento, né, como que era o sexo no passado, a gente consegue ter mais uma compreensão melhor do mundo de hoje, né? Como que as coisas se desenvolveram e como a gente ainda tem muita coisa para avançar, mas ao mesmo tempo entendendo que a gente já avançou pra caramba, né? Imaginar que as mulheres começaram a saber o que é orgasmo e a gozar de fato agora, isso é muito recente, né? São de poucas décadas pra cá que as mulheres começaram a realmente ver o sexo como prazer. Porque antes a mulher via o sexo como algo, tipo assim, uma obrigação dela dentro de um casamento. Eu preciso transar com meu parceiro porque eu tô casada com ele, senão ele vai me trair. Então eu preciso dar o sexo pro marido. Então o sexo era quase, tipo assim, um serviço obrigatório de um relacionamento pra mulher, porque pra ela não tinha nenhum prazer.
porque não era explorado o prazer da mulher na sexualidade, no sexo, né? Então, isso foi ao longo da história, durante muito tempo. Imaginar que tantas pessoas morreram e não chegaram nunca a ter um orgasmo, isso é bizarro, né? Mas é real. Então, estudar história é muito legal. É legal estudar história para você entender sobre política, sobre economia, sobre sociedade, mas você poder entrar num assunto mais delicado, que não é falado nas salas de aula, nas escolas, na faculdade, que é sobre como era a sexualidade naquela época, principalmente para as mulheres, né? Que sofriam muito de muitos preconceitos, de muitos tabus, de muito julgamento naquela época. Ainda tem, mas naquela época era muito maior. E Fábio, né, a gente falando disso, né, de como naquela época era muito maior e hoje sim as mulheres, né, algumas ainda são muito oprimidas. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse projeto que você tem, que é muito legal, que você ajuda a mulheres que sofrem opressão, que você disponibiliza para elas advogados e psicólogos. Eu queria saber como que isso entrou na sua vida, né, como que foi a iniciativa disso, que é um projeto assim muito legal. Então, quando começou a pandemia, quando começou a quarentena, eu comecei a receber muitos relatos de seguidoras mesmo, dizendo que estavam passando por dificuldades dentro de casa. Algumas sofrendo violências físicas, psicológicas, outras que não estavam dando conta da demanda dentro de casa, porque tem muito marido folgado que não faz porra nenhuma dentro de casa, e que é a mulher que tem que fazer tudo. Então, a demanda dentro de casa foi muito grande. Muitas mulheres que, cara, não estavam mais tendo paz dentro de casa. E essa questão da violência aumentou muito na quarentena, mas muito mesmo, né? Psicológica, física. Então, tudo isso, recebendo esse tanto de mensagem, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque as mulheres me acompanham aqui diariamente, e eu preciso dar um jeito de ajudá-las. Então, eu decidi montar uma equipe, né? Busquei pessoas voluntárias para estarem comigo. São mais de 40 advogadas, mais de 20 psicólogas, muitas assistentes sociais, né? Tem uma pessoa que está responsável por cuidar disso aí tudo. Eu criei um e-mail, né, de relato. Então, a pessoa vai nesse e-mail, que é jurídicofabrical@gmail.com. A pessoa manda lá o caso dela. A Larissa, que é uma menina que trabalha comigo, ela vai, recebe o e-mail, ela encaminha a pessoa para uma psicóloga, para um advogado e tal. São pessoas em todo canto do Brasil, então você tem advogada de várias cidades. E a gente, né, tá ajudando. Hoje já são mais de 350 mulheres já beneficiadas com esse projeto social que foi criado na quarentena. Então é uma parada bem legal, saiu no Domingo Espetacular, fui entrevistado pelo Domingo Espetacular com o projeto. Então foi uma coisa que deu muito certo. Inclusive, a minha ideia agora é criar um instituto, o Instituto Fábio Vital, que vai ser um instituto mesmo para oficializar isso, criar mesmo um grande instituto, uma estrutura maior para conseguir atender o máximo de mulheres possível, porque a gente sabe que a quarentena apenas deixou isso mais evidente, mais evidente pra gente. Só que a gente sabe que isso acontece diariamente em vários lugares do Brasil, principalmente no interior, onde ninguém vê nada, onde as coisas acontecem e as pessoas simplesmente deixam passar como se fosse algo natural. Então, é um projeto bem legal, a gente ajuda mulheres de todas as idades, né? Desde adolescentes sofrendo dentro de casa, a mulheres mais velhas que já estão casadas há muito tempo. Então, é um projeto bem legal, está ajudando muita gente, né? E a ideia agora é fazer com que ele cresça e se desenvolva mais. Cara, é muito irado, Fábio, assim, porque muita gente, né, que te vê no Instagram, assim, aparentemente, que te vê, te segue, mas que não acompanha o seu trabalho, não sabe desse projeto, não sabe do teu lado intelectual também, né? Enfim, de tudo que forma você, né? Do seu estudo. Porque aqui a gente tá batendo um papo, assim, super sério, super cabeça. Eu acho até que a gente podia descontrair um pouco, né, Branca? Né? Agora que a gente já fez entrevista, assim, já perguntou as coisas sérias. Cara, eu queria saber como é que você faz pra tocar nesse assunto com tanta naturalidade. Porque eu morro de vergonha. Assim, eu até acho que eu mudei até um pouco meu comportamento depois que eu comecei a te seguir. Eu tenho vergonha, cara, de assistir um filme com cena de sexo do lado da minha mãe, menos do meu pai, mas eu morro de vergonha. Tem coisa que eu tenho vergonha, que é um tabu enorme pra falar com os meus pais. Como é que é, assim, a sua relação com seus pais? Qual é a reação deles quando eles assistem o seu conteúdo? Então, meus pais, cara, são hoje, digamos assim, minha maior força no meu trabalho, porque são pessoas que me apoiam, eles vão nos meus shows, inclusive dia 29 meus pais vão estar aqui no teatro, eles vão vir para São Paulo, eles assistem sempre que podem, assistem todas as lives. Meu pai me ajuda muito no meu trabalho, ele cuida do meu YouTube, ele acompanha todos os comentários, quando alguém faz alguma crítica, ele manda para mim. Ele me ajuda com a criação de conteúdo, tanto ele como minha mãe. Às vezes eles encontram alguma coisa bacana que eles acham legal falar, eles me mandam, falam, pô, aborda esse tema, aborda isso e tal. Então, os dois são, assim, cara, peça-chave hoje no meu trabalho.
E essa naturalidade que eu falo tem muito a ver também com a minha criação. Meus pais sempre foram muito abertos, né? Cabeça muito aberta com a questão de sexo. Sexualmente Eles falando, são assim. juntos? Sim, São são casados? Mais de 30 anos casados. Ai, que Então, legal. assim, eles sempre falam de sexo de uma maneira muito natural. E eu cresci desse jeito. Desde pequeno, eles sempre falaram dessa forma. E eu via o sexo como uma coisa natural. Eu não via como vergonha. Então, eu falo para as pessoas, e às vezes as pessoas se chocam com a forma que eu falo, pensando assim, nossa, mas ele tá falando isso sério? Eu falo, não, é sério, eu sou assim. Então, desde pequeno eu falava assim. Né? Porque minha mãe era aquela pessoa que a gente acordava de manhã para tomar café da manhã, sentava na mesa e minha mãe falava assim, nossa, essa noite seu pai me deu uma chupada, uma deliciosa, uma chupada top. Então, tipo assim, no meio do café da manhã, né? Com a gente sentado ali, eu, meu irmão e tal. Então, foi uma coisa que pra gente era natural. Falar sobre isso era natural. Abordar esse tema era natural. Então, isso era muito legal. Quando eu comecei a namorar, quando eu comecei a ter minhas primeiras relações sexuais, minha mãe foi, tipo, a pessoa que me deu muitas dicas e tudo mais. E sempre foi uma pessoa que bateu muito na tecla, assim. E sempre foi uma pessoa que bateu muito na tecla da importância de dar prazer pra mulher. Por isso que é um ponto que eu bato muito no meu Instagram. Né? Porque minha mãe, desde pequeno, sempre colocou, você tem que fazer a mulher gozar, tem que chupar a buceta, tem que não sei o quê. Então, minha mãe sempre colocava isso de uma maneira muito clara, assim, pra mim, sabe? E foi isso. Atenção, sogras que assistem esse vídeo, hein? Preste atenção, sogras, mães de menino. Mas é legal, é bacana. Cara, sua mãe você deve poder ser muito legal, isso. Fábio. Sua mãe deve ser muito... Minha mãe é deve ser sensacional. super pra frente. Você morre de rir com a minha mãe. Às vezes, eu fico falando, mãe, ó, você tá pegando pesado. Porque, às vezes, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha com a minha mãe, às vezes, falando coisas assim, no meio da família, ou com os meus amigos, quando eu faço festa de aniversário em casa, minha mãe tá lá, minha mãe comenta uns negócios e eu falo, meu Deus, que vergonha. E pra eu ficar com vergonha de alguma coisa voltada pra sexo, assim, é pesado.